Quem está acompanhando sobre a imigração para Portugal deve estar completamente perdido, sem entender muita coisa do que aconteceu aí semana passada. Muitos acontecimentos, é por isso que eu trouxe o doutor Tiago Soares, do Portugal é Nós, para conversar com a gente. Vamos bater um papo, tentar resumir tudo o que aconteceu na quinta-feira, lá no Conselho de Ministros, aqui em Portugal. Doutor Tiago, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui novamente. Olá, é um prazer estar aqui com você e com vocês todos, né? Porque esse bate-papo é sempre bom para todo mundo, para esclarecer as dúvidas, as questões e ajudar todo Eu, mundo que precisa. eu confesso que eu estou aqui sem entender mais nada do que o governo português quer. Né? O governo português está um pouco confuso, porque ele vem trazendo contradições nas próprias palavras. Inclusive, eu acho que a gente pode começar esse bate-papo dizendo o slogan do governo quando ele entrou lá no início do ano, né? Portugal está de portas abertas, mas não de portas escancaradas. Isso é um Exato, ponto que trouxe controvérsias e as pessoas ficaram com medo de Portugal, de fato, fechar as portas. E foi o que veio acontecendo até agora, né? exato. Foi campanha, esse slogan foi campanha do partido que ganhou, do novo governo, e que muito forte, que ganhou por conta de tudo que falava sobre a imigração, né? Então, tem uma boa parte da população contra essa imigração descontrolada, como muita gente fala. E agora, na quinta-feira, no dia 26 de setembro, o governo, através do ministro da Presidência, Antônio Leitão Abreu, disse aí sobre novas regras, uma nova unidade de controle de imigração, mas também um desbloqueio da RCPLP para os cidadãos da comunidade de língua portuguesa, e a gente está muito sem entender porque parecem coisas controversas, né? A gente tem visto também a PSP, GNR, fazendo operações para reter imigrantes ilegais, para multar esses imigrantes, e ao mesmo tempo aí uma luz falando que, olha, pode ser que liberem para todos os cidadãos da CPLP virem para Portugal, até mesmo como turista. Vamos falar sobre isso, doutor, por favor. Faça esse grande resumo de tudo que aconteceu. Vamos sim. Mas eu acho que antes da gente começar a falar sobre essa proposta, essa notícia, a gente tem que trazer uma forma etária, vou dizer desse tipo, me faltou a palavra, mas uma forma organizada. Como que começou, como que as atitudes do governo vieram trazendo até hoje, desde sua posse, tá? Com relação a esse tema. A gente sabe que de cara o governo pegou e matou a manifestação de interesse, extinguiu esse tipo de legalização. Então a gente percebeu ali que de fato ele entrou falando o que ia fazer e começou a cumprir com as suas promessas. Da noite para o dia, a gente viu ali uma proposta de lei ser aprovada, regulamentada e entrar em vigor. Isso em menos de 24 horas. Então, acabou a manifestação de interesse, acabou a entrada de imigrantes como turista. Eu vou botar aqui entre aspas, porque né, a gente sabe como as coisas funcionam. Em seguida, veio a Segurança Social e remodelou o seu sistema. Falou, agora, quem tá como turista não consegue mais o número de Segurança Social, logo, para conseguir um contrato de trabalho. Começaram a fechar as portas. E aí, então, o governo veio trazendo essas propostas, colocando em prática. E nos acréscimos do segundo tempo, criou ali um decreto-lei que prorrogava a validade das CPLPs, das residências tradicionais e dos vistos de residência das pessoas que já estavam em território nacional. Tá bem, até aí tudo bem, a gente veio encarando, mas a gente se deu de cara nessa última quinta-feira com uma notícia que já havia sido colocada lá atrás, mas uma situação muito mal explicada, mal interpretada, que foi: brasileiros e timorenses poderão entrar como turistas, ou seja, são nacionalidades que não precisam de um visto propriamente dito, né, de um papel, apesar de ter um visto tácito como turista, de entrar em Portugal e fazer a legalização por via da CPLP. Todo mundo sabe, Ana, que no portal CPLP tem aquela terceira opção, sem visto, que está indisponível e está lá, brevemente disponível. Eu acreditei e eu ainda acredito que essa opção ela vai ser um pouco diferente do que está ali. O sem visto, eu ainda coloco em mente que aquilo ali vai servir para regularizar quem está aqui em Portugal já, não para quem vai vir. Mas isso é uma opinião minha como advogado, de acordo com tudo que eu vejo de contradição e promessa desse governo.
Mas essa notícia trouxe um rebuliço e a gente teve um pronunciamento do governo com relação a isso, e inclusive teve acesso, eu estou com acesso à proposta de lei de alteração da legislação atual que traria essas condições. E aí a gente tem 3 pontos que essa proposta traz ali, que são interessantes para nós. Primeiro ponto, a residência CPLP passaria de um papel A4 para um cartão nos moldes da residência tradicional. Isso é maravilhoso, estava prometido, isso vai acontecer, de fato, parece que está ali, então beleza. Segundo ponto, ela deixaria de ser de 1 ano inicialmente, passaria a ser de 2 anos, né? Então vamos seguir o princípio da isonomia entre os ordenamentos jurídicos ali, né? Se a tradicional tem 2 anos, por que a CPLP não tem, já que elas têm o mesmo direito? E o terceiro ponto seria essa questão de abrir as portas para o turista brasileiro timorense. Isso me preocupa porque um ponto importante, você começa a trazer as pessoas de novo para cá, sem planejamento, e a gente já vive uma crise habitacional muito grande. Então você traria mais pessoas para cá sem nenhum tipo de planejamento, tentando resolver uma crise habitacional, tentando resolver uma crise política em Portugal, econômica, e isso se contradiz um pouco não, de forma direta, com tudo que esse governo se propôs. Mas ele deixa claro que haverá uma regulamentação, e essa regulamentação ela vem com regras. Uhum. Então, eu não sei bem se eles vão falar, olha só, brasileiro timorense não precisa de visto para entrar, mas quando entrar aqui, o buraco vai ser outro, tá? Não Uhum. vai ser mais esse negócio de entrar no sistema, colocar o seu nomezinho e dar ok e pagar 15 euros. Isso é fato que não vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é um contraponto, né? Agora vou contradizer a situação toda. É que, lembra, lá atrás, quando saiu aquela notícia de que Portugal poderia ser expulso do espaço Schengen? Você lembra disso? Porque não Uhum. estava se adequando ao sistema SES, que é o Sistema de Entradas e Saídas de Imigrantes. Exatamente. Aí Portugal teve até outubro, que agora foi prorrogado até novembro, para se adequar digitalmente a esse sistema de segurança, que nada mais é do que um sistema digital ultra aperfeiçoado que liga e linka todos os estrangeiros que entram e saem da União Europeia e de todos os outros países, inclusive de estados terceiros. É um sistema mundial. Esse sistema SES está sendo implantado na União Europeia. Agora, Portugal teve que se adequar. E essa proposta que o governo está trazendo, ela fala em 99% sobre entrada e saída de pessoas e fiscalização de imigrantes. Tanto é que o governo criou uma unidade de segurança dentro da GNR e da PSP, justamente para pegar imigrantes que estão ilegais e mandar um aviso de comunicação de abandono voluntário, com prazo de 10 a 20 dias. A proposta, em tese, é essa. E aí eu te Uhum. pergunto, como é que eu vou abrir as portas para a CPLP, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que eles têm 10 a 20 dias para sair? A proposta é a mesma. Uhum. Quando fala em CPLP, no resumo da proposta de lei, está ali escrito, olha, a ideia é jogar para 2 anos, transformar a CPLP em cartão, mas só tem um dispositivo legal que vai ser alterado, que é o artigo 75, que eu faço questão de ler para vocês, que fala sobre a CPLP. O resto inteiro da proposta fala em regular e mandar estrangeiros ilegais para fora. Regular a entrada e pegar os ilegais e pedir para ir embora. Uhum. Então, a própria proposta, ela já é contraditória. Eu estou abrindo porta para um tipo de estrangeiro, mas todos os outros vão ter que ir embora, com um prazo de até 20 dias. Então tem alguma coisa errada, a gente tem que pegar e entender isso melhor. Uhum. A primeira coisa que eu queria fazer um parênteses aqui, doutor, é deixar muito claro que essa é uma proposta de lei que irá para o parlamento ser discutida, votada pelos partidos. Eu vi alguns jornais anunciando como se fosse algo que já estivesse certo, que turistas brasileiros já pudessem entrar aqui agora e entrar e fazer a sua autorização de residência. Então, é muito importante a gente frisar que isso ainda não está em funcionamento. Vai entrar, com certeza, uma parte dessa proposta de lei é certa de entrar, como o senhor disse, essa questão do sistema de entrada e saída
é uma imposição da Comissão Europeia, né? Então, esse sistema ele vai funcionar. A previsão é a partir de novembro desse ano, com a recolha, né, dos dados biométricos, né? Então, fotos digitais de quem está entrando em Portugal ou qualquer país do espaço Schengen vai realmente ter esse controle. É algo que eu já trouxe vídeo aqui, bem recente, falando sobre isso. Então, isso vai funcionar. Lembra daquele artigo 87A da Lei dos Estrangeiros, que ele fala da autorização de residência CPLP? E ali, logo no primeira frase do artigo, ele diz que você pode, o nacional CPLP pode entrar em Portugal, titular de uma autorização, de um título de um visto de residência, ou entrada regular e pode fazer a CPLP. E aí veio, bem genérico, né? Por isso que causou tanto problema. Aí vem ter número 2, ter número 3, enfim, que traz ali um pouquinho mais de ordem, né? Não pode ter um antecedente criminal, né? Se tiver, não vai conseguir autorização de residência, enfim. Mas aí essa proposta de lei trouxe o artigo 75, número 2, fez uma alteração que eu gostaria de ler para vocês, não vou olhar um pouquinho para o lado. Quando o requerente estiver abrangido pelo acordo CPLP e for titular de um visto de curta duração ou tenha uma entrada legal em território nacional, pode solicitar uma autorização de residência temporária. Olha que genérico de novo. Eles não detalharam. Em toda a proposta, eles só trouxeram esse texto para a CPLP. Para essa promessa de que vai virar cartão, para essa promessa de que vai ter de 2 anos, para essa promessa toda. Em toda a proposta, só trouxeram esse texto. 3 linhas falando sobre a CPLP. E o restante todos, nos outros 99% da proposta, eles estão trazendo controle e regulação de entrada e saída de estrangeiros. Então me preocupa essa situação, porque talvez seja interessante falar para a mídia sobre a CPLP, para a galera ficar tranquila, e aprovar de forma sorrateira um controle migratório muito mais rigoroso. O que, até certo ponto, é interessante, vai ter que colocar. Tem que ser feito porque o Parlamento Europeu já impôs essa ordem, e se não fizer, está fora do espaço Schengen. Então, Portugal, obviamente, não quer sair, vai colocar. Mas faltou um pouco de senso e de organizar melhor essa parte da CPLP. Trazer ali, de fato, em parágrafo único ou parágrafos seguintes, ou números seguintes dentro do dispositivo legal, que vai ter a coleta de dados biométricos via sistema digital, ou via SIM, ou chamamento para um agendamento presencial, que não é o que a gente quer, né? Nada de agendamento presencial. Mas eu achei um tanto genérico isso aí. Não tem nenhuma regra, né, de como é que vai ser isso, assim, né? Vai precisar demonstrar alguma documentação? Como é que é isso? Vai entrar como turista, clicar lá? Porque vou até trazer também o que foi dito aqui pelo representante do governo, falando, quando foi perguntado se seria uma manifestação de interesse novamente, falou, não, porque na manifestação de interesse bastava enviar um papel ao órgão responsável pela imigração. E agora, sendo aprovado pelo parlamento, haverá todo um caminho a ser seguido com mais segurança para o Estado. Qual é esse todo caminho a ser seguido que não tem nada especificado e que trará mais segurança ao Estado do que a manifestação de interesse que demonstrava que a pessoa estava trabalhando em Portugal, né? Então, foi aí que eu trouxe essa tese da manifestação de interesse para CPLPs. É uma discriminação com as outras etnias e nacionalidades, isso é fato. É uma questão. O acordo da CPLP ele existe, foi assinado. Nós trouxemos aqui no canal também a época quando os países, né, assinaram esse acordo de mobilidade. É algo que está previsto na lei, mas como é que vai ser isso para quem vem como turista, para quem vem com a intenção de residir? Não sabemos, não temos um caminho, e como o senhor falou também, né? Nessa proposta, fala sobre o controle da imigração e apenas 3 linhas sobre essa questão da RCPLP. Se for aprovada, vai ter depois uma lei que regulamente isso e traga essa. Exatamente. Ou Mas seja, está aleatório. Exatamente. É importante frisar isso para todo mundo que está assistindo a gente, que essa proposta de lei do que está indo agora para o parlamento, dessa forma, tem esse primeiro passo. Agora, o que virá depois
qual vão ser as novas regras, a nova situação para especificar quais são as informações, né, de É, documento, como é que vai funcionar. Então, não sabemos mesmo qual é o caminho que o governo vai seguir, porque eu acredito que a previsão é que passe essa proposta do jeito que está hoje, por conta da Comissão Europeia, por conta desse controle, esse sistema que vai entrar em vigor já aí pelos próximos dias, mas em relação a essa regularização de quem venha como turista, provavelmente há um caminho mais longo aí. olha, eu acredito que alguma regra vai acontecer e eu não acredito que vai passar isso desse jeito, não tão genérico como tá, Uhum. tá? Talvez seja até uma estratégia do governo deixar genérico para na regulamentação trazer o que eles querem. Eu imagino muito isso, que, olha, nós fizemos aqui, nós estamos cumprindo com a lei, como eles falaram também, porque o artigo 87 da Lei de Estrangeiros já tem a questão dos cidadãos da CPLP, então, que a proposta pelo governo é colocar em prática o que determina a legislação, isso também foi passado pelo governo, mas é isso, assim, dá a ideia de que, olha, estou mandando aqui, vamos discutir no parlamento e vamos ver o que de fato aprova, né? É aquela história da bandeira para inglês ver. Eles estão colocando ali escondido num monte de papel uma folha que eles querem que passe. Uhum, E aí, se o parlamento inteiro pegar essa proposta para ler e entender de fato o que eles estão querendo, de repente passa, né? Que essas três linhas da CPLP ali e na regulamentação eles resolvem. Mas pode ser que eles criem ali um problema com isso e falem, olha, a gente quer pegar esse texto aqui e mudar. Vamos aham. colocar aqui nesse texto uma regra. Não vai ter essa de turista, não. Vai ter que fazer o visto, nem que seja um visto de turista. Pronto, não sei. Né? Até Porque no porque caso do as Brasil, pessoas estão se esquecendo do ficou, né? ETIAS ainda, né? São os dois países que para vir turistar em Portugal, ou seja, para vir passear em Portugal, não é necessário o visto, e sim umas documentações que eles prometem, inclusive, apertar todo o controle de imigração para identificar quais são os imigrantes que têm interesse em vir e residir, né? Isso de todas as nacionalidades fora do espaço Schengen. Então, como será tudo isso? Eu acho que isso vai bater de frente com o ETIAS. Porque o ETIAS também vai trazer a intenção da viagem. O ETIAS é só para turista. Então, se o cara fez o ETIAS, por que que ele está entrando para residir? Será que Uhum, com o ETIAS ele vai ter direito a fazer uma CPLP? São questões que a gente tem que levantar e provocar o governo para saber o que que ele fala. sim. E Mas aí? eu acho que vai ter alteração aí nisso aí. Aham. Então, quero frisar aqui para todo mundo que está no seu planejamento, quem está vindo hoje, quem está vindo semana que vem, quem está ainda planejando, eu aconselho continuar com o seu planejamento, continuar com o seu pedido de visto. Teve gente que falou, será que eu mando o pedido de visto ou não mando? Concorda comigo, doutor? Quem está vindo já agora próximo, continuar com o seu planejamento ali, porque nós não sabemos se isso vai ser aprovado, como vai ser, com que regras, né, Olha, será. tem um Então, detalhe que a gente até esqueceu de falar. Lembra que o governo falou, deixou claro que vai aumentar a capacidade dos consulados de Portugal no Brasil para diminuir o tempo de resposta dos vistos? É exato, uma estão outra colocando novos contradição. funcionários lá, é muita contradição, a gente não consegue Então, entender, eu sugiro está que indo na continue. contramão, na contramão do que eles têm dito o tempo inteiro, né? Eles estão colocando funcionários no consulado do Brasil para agilizar os pedidos de É, visto. Então, acho que é uma coisa, como o senhor disse aí, eles têm que fazer a proposta de lei, está ali, e vamos ver como é que vai ser no parlamento essas três linhas específicas. eu sugiro que continue com seus planejamentos de visto. O visto de residência é uma pré-residência, porque ele te dá o direito. Você não tem para onde correr, você já tem o direito. Tem o visto, já tem o direito à residência. Uhum. Então, Você para vai garantir passar que na você tem. imigração mostrando o seu passaporte com visto ali, já foi aprovado pelo governo para chegar aqui e ter a sua autorização de residência, né? Exatamente. Agora, quem vem ano que vem? Quem vem em 2026? Tem gente que me manda que, eu estou no planejamento, eu vou só em 2026. É aguardar, ficar de olho em todas as atualizações. A gente tem visto que Portugal tem mudado assim muita coisa rapidamente.
E rapidamente mesmo, né? Quando a gente fala de manifestação de interesse lá em junho, em 24, menos de 24 horas tinha sido comunicado, assinado, publicado e fim para manifestação. Então, tem que ficar atento mesmo. O que eu vejo disso tudo agora, só para a gente fazer uma conclusão, é que agora vai ser um corre-corre para entrar com ação judicial para se legalizar quem está aqui. Porque senão vai ter um pedido, né, da PSP, da GNR ou da AIMA de Exato. abandono não involuntário. Abandono involuntário, 10 a 20 dias. Então, essa galera vai correr para entrar com ação, isso é fato. Então, vejo que vai atolar mais ainda o Poder Judiciário. Percebo também que se abrir a CPLP desse jeito que eles querem, turista pode entrar então. A gente sabe que brasileiros são, a maior parte dos imigrantes aqui são brasileiros. Uhum. Então eu vejo que a galera vai vir de qualquer jeito, sem dinheiro, sem planejamento. É a minha única preocupação. Vai chegar aqui e não vai ter habitação. Portugal não está preparado para isso. Então vai ser uma crise estrondosa. Já está sendo, né, a questão da habitação já é um grande problema, e com uma situação dessa de liberar para qualquer turista. Mas seria mais fácil para o brasileiro? Seria. Óbvio que seria. Mas também não faz sentido eles engrossarem lá a regulação nos aeroportos, nos portos dos imigrantes, e ao Uhum. mesmo tempo estão dizendo que vão alargar na lei para CPLPs, porque tem a mesma matriz cultural. Enfim, está tudo muito confuso, está tudo muito desconexo. Não percebo é, prosperidade dentro dessa forma que eles colocaram. Mas talvez no regulamento eles tragam ali né, É. Uhum. uma É. regra muito mais detalhada. E é o que a gente vai ter que ver. Se isso for aprovado. Agora, eu também não acredito que isso vai sair do papel tão cedo. A aprovação pode ser que saia agora em outubro, novembro, enfim. Regulamento, a gente até hoje não tem um regulamento que traz ali o tempo de manifestação de interesse para a nacionalidade, desde Exato. abril. E não vejo uma prioridade nisso, nesse Não. novo governo, não vejo. E ainda tem 400 mil processos para legalizar de imigrantes aqui. Então, eu não vejo isso aqui para agora. Então, quem Aham. está com planejamento para chegar em dezembro, janeiro, fevereiro, março, continua no planejamento, não muda, não. Exatamente, exatamente, concordo. É isso, doutor. Foram grandes emoções aí nesses últimos dias. É, Quinta-feira foram realmente muitas coisas jogadas assim pelo governo, né, no final desse Conselho de Ministros, nessa coletiva para a imprensa. Agora já temos aí a proposta, o senhor já está com ela em mãos, já leu, já entendeu como é, e entendeu que a parte ali da RCPLP, falando para quem ainda vai vir como turista, é muito pequenininho. Agora, as outras coisas muito boas seria essa do cartão e de ampliar a validade da autorização de residência CPLP. Isso aí será uma vitória, sem dúvida, né? todo mundo sabe, quem me segue nas redes sociais, que eu sou defensor da CPLP. Uhum. Só que a gente tem que organizar as CPLPs que estão aqui. Quem está aqui com a CPLP precisa ter essa organização quanto antes. Quem ainda vai chegar. É uma outra situação, é um outro planejamento. Mas o governo precisa se preocupar com quem aqui está, porque a gente está aqui Na de uma casa, né? forma, está num limbo. É. Tem gente aqui com essa questão da RCPLP com o documento, né, o papel mesmo lá escrito vencido, por mais que no decreto prorrogue, mas é sempre um problema. É um problema ser uma certidão em papel ao invés do cartão convencional. Tem essa questão do tempo de validade ser menor do que uma autorização de residência convencional. Então, tem tantas coisas ainda para acertar. Tem as pessoas que estão sem a manifestação de interesse, tem as pessoas que estão com a manifestação e que estão aí há anos esperando. É tanta coisa para organizar a casa, né? Reagrupamento familiar nem se fale, né? Então, assim, Eu gente vou que vem com trazer, visto sem agendamento e que tem que ficar aí nessa fila de espera, aguardando. eu vou É trazer muita coisa. um ponto que eu acho que é interessante deixar para o final. As pessoas que entraram como turista antes até do dia 4 de junho, foi quando houve a extinção da manifestação de interesse, não conseguiram fazer a manifestação de interesse, foi prometido uma fase transitória, que também não aconteceu, ninguém falou nada disso agora. Tem nada mencionando Exato. isso. Ela estava prometido para setembro.
né? Essa Exato. fase transitória. Então, a gente já vem conseguindo fazer ações, solicitando CPLP manualmente para essas pessoas, que comprovem que tem trabalho, que comprovem que tem o NIF, o NIS, tudo isso, mas não conseguiram fazer a manifestação de interesse por uma ocasião qualquer. Muitos, Uhum. inclusive, fizeram a manifestação de interesse e não conseguiram enviar, que faltava um documento. Então, a gente já tem uma resposta da AIMA, uma contestação da AIMA na ação, dizendo que não foi disponibilizado ainda o sistema para isso, mas que eles teriam que fazer de forma manual, porque o direito existe. Ah, Então, a gente já tem um precedente aham. prévio sobre essas situações. Tá? Estou deixando isso claro que já é possível. Uhum. Mas eu, por exemplo, me atenho a pegar os processos que foram que é das pessoas que entraram até dia 4 de julho. A partir daí, é uma outra situação, é uma outra fundamentação jurídica. É. Se, por isso que eu acredito que toda essa situação pode ser que no regulamento se caminhe para esse tipo de caminho, né? De Uhum. legalização de quem já está aqui. Certo. Uhum. Porque E falar que quem turistas chegou poderão entrar, eles já É, entraram, exato, né? exato. Então eles devem Uhum. trabalhar primeiro essa galera que está aqui. Depois, olha, depois quem vai vir, continue vindo com vistos, né? Estamos fortalecendo aqui os consulados. Eu entendo isso porque não pode ser tão contraditório o governo. Ele deve estar falando, a gente deve estar entendendo errado. Não é possível. Todos Né? nós, né? Assim, a mídia, É, porque todo mundo saiu publicando, inclusive muitas mídias publicaram ali de uma maneira como se, olha, já tivesse tudo ok e confunde muito mesmo quem está ali ansioso para vir ou que está aqui ansioso porque ficou sem a manifestação de interesse. Infelizmente, não há nada certo, né, quanto a isso e temos que aguardar. temos que aguardar. E agora a gente só tem duas opções. Ou essa que eu acabei de falar, ou você tem a por meio do estudo, que todo mundo já sabe, né? Vai se matricular numa instituição de ensino, a gente fala de algumas opções, Uhum. e isso vai fazer uma ação judicial para conseguir um agendamento para ter o visto de estudo. Mas é uma residência de estudante, não é de trabalho. Você sabe que ela Uhum. vai vencer, e no futuro você vai trocar o artigo. Aí o futuro a Deus pertence. Exato. A gente É tem que isso, pensar no aqui e no agora. é isso. Muito obrigada, doutor Tiago. De Olha, nada. foram muitas emoções aí nessa última semana, muitas informações destacadas, assim, sem a gente entender todos os pontos. Eu trouxe sobre tudo isso aqui em vídeos separados para a pessoa entender cada um dos pontos, mas nessa conversa aqui a gente consegue juntar tudo, fazer esse grande resumo do que foi essa quinta-feira aí de Conselho de Ministros. E vamos aguardar, então, os próximos passos, torcendo para que tudo caminhe aí pela melhor maneira possível. O importante é não colocar o carro na frente dos bois, né? Exatamente, exatamente. Obrigada, doutor Tiago. Já sabe que aqui, ó, posso te mostrar, surgiu algum assunto importante, pode chamar a gente aí, que é sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Eu já sei que aqui a notícia é séria, ela chega nas pessoas, isso aqui é importante. Muito obrigada. E você que está aí assistindo já sabe, continua no seu planejamento, vai firme aí na sua organização, manda nos comentários as dúvidas que você tem. A gente continua aqui com algumas dúvidas, porque a gente ainda não sabe qual o caminho aí que vai dar tudo isso, mas eu prometo que vou ficar aqui atenta para trazer todas as atualizações. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau.